Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro, e neste conteúdo de agora eu tenho informações exclusivas para trazer para vocês sobre uma possível demissão do técnico David Ancelotti. Eu conversei com algumas pessoas importantes que sabem do que está acontecendo, e eu quero trazer para vocês aqui o que eu tenho, tá? Vocês sabem que aqui a gente não trabalha com fake news e tudo que eu posso trazer, eu trago para sempre compartilhar com vocês. Nós vamos ter 3 jogos agora, antes da data FIFA. 2 confrontos diretos. Mirassol, Vasco e depois o Vitória. Depois vem a data FIFA. Se o David Ancelotti não for bem nesses 3 jogos, ele poderá ser demitido e a gente vai para a data FIFA com caçapa. Essa é a informação que eu tenho e vou compartilhar com vocês tudo que eu apurei sobre o futuro de David Ancelotti nesses 3 próximos jogos. E quero conversar com vocês também sobre o caso Gabriel Bahia, zagueiro contratado do Volta Redonda, que não entra em campo. E eu quero dar o meu ponto de vista, o que eu tô achando sobre isso, né? Porque a gente tem um zagueiro de origem no banco e esse cara não joga. Tudo isso, informações importantes, hein? Agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, é aquele conteúdo que vocês gostam também, sempre trazendo informações exclusivas, importantes, para compartilhar com você que está sempre aqui comigo. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, e eu não vou ficar aqui enrolando, porque a gente aqui não enrola ninguém, eu já vou abrir com o tema principal. O futuro de David Ancelotti no Botafogo. Nós temos agora 3 jogos muito importantes que poderão definir o futuro dele, tá? Depois desses 3 jogos, a gente tem a data FIFA, mais uma data FIFA. Que chatice, cara, mas enfim. São eles: Mirassol, sábado, fora de casa. Depois a gente tem o Vasco no estádio Newton Santos. 2 confrontos diretos. Mirassol e Vasco, que tá chegando. E depois a gente tem o Vitória no Barradão. Deixa eu só lembrar vocês o seguinte. Nessas 2 últimas semanas, o David Ancelotti, ele tá tendo semanas cheias para trabalhar. Porque tá tendo Libertadores e a gente teve uma semana cheia para trabalhar e enfrentamos o Santos. E agora a gente está tendo mais uma semana cheia para enfrentar o Mirassol. Então é bom lembrar que ele está tendo tempo para treinar. Ele está tendo tempo para trabalhar e isso pesa também em uma avaliação dentro do Botafogo. A informação que eu tenho para vocês é o seguinte. Nesses 3 jogos, a gente vai disputar 9 pontos. Dentro do Botafogo, estão esperando que pelo menos o Botafogo consiga recuperar os pontos que a gente vem perdendo e de 9, que pelo menos a gente consiga fazer 7. Se de 9 pontos o Botafogo conseguir fazer pelo menos 7, a gente vai para uma data FIFA um pouco mais tranquilo, ele vai ter mais tempo ainda para treinar, mais tempo ainda para trabalhar. Então, dentro do Botafogo, nesse momento, a avaliação é essa: de 9, pelo menos 7 pontos. Ou seja, de 3 jogos, vencer 2 e empatar 1. Isso é o planejamento nesse momento. Inclusive, eu vou trazer aqui o que eu li, tá? Eu fui conversar com pessoas de dentro do Botafogo, o que eu li me chama a atenção. Primeiro eu li o seguinte, sobre David Ancelotti. Ele ainda não tem a personalidade para fazer as coisas que pensa, tá? Isso eu conversando com uma pessoa, essa pessoa falou para mim, ele ainda não tem a personalidade para fazer o que ele pensa. Outra coisa que me falaram, ele tá tentando se segurar no cargo.
Ele tá meio perdido e ele tá tentando se segurar no cargo. Pra mim, agora falando o que eu penso, se ele fizer 4, 5 pontos de 9, vai depender muito do que vai acontecer na tabela. Porque agora não depende mais do Botafogo. Depende também do Fluminense, depende do Mirassol, depende do Bahia, depende do Vasco. Então, se ele fizer 4 pontos de 7, vamos lá, vamos botar 4 pontos aí. Uma vitória, um empate, uma derrota. Cara, vai depender muito, vai ficar difícil a situação dele, mas vai depender muito dos outros também. Porque se o Botafogo tiver despencando na tabela, não vai ter como segurar, gente. E a informação que eu tenho se ele for demitido, a gente não torce, tá? A gente não vai torcer pro Botafogo ir mal nesses 3 jogos só pra ele ser demitido. Inclusive, um outro ponto que a gente tem que torcer pro bem do Botafogo é que se ele for demitido, a gente vai pra data FIFA com o Caçapa, que na minha opinião não muda muita coisa, com todo respeito ao Caçapa. Porque não vai ser de uma hora para outra que o Botafogo vai trazer um outro técnico, já tá numa reta final. Na Europa você não consegue ninguém agora. Aqui no Brasil só tem os medalhões que a gente sabe. Então a gente vai para a data FIFA, se tudo der errado, com caçapa. E eu não quero isso. Eu quero que o Botafogo ganhe os jogos e o David Ancelotti continue evoluindo no Botafogo. Pelo menos é o que eu torço. Agora, se tudo der errado, vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, eu deduzindo algumas coisas, dá a entender que o David Ancelotti, ele já está ciente de uma possível demissão se ele não for bem contra Mirassol, Vasco e Vitória. Ele já está ciente que ele pode ser demitido se ele não for bem. Inclusive, ele já está falando em mudar o esquema para 3 volantes. Ele já está pensando até em mudar o esquema do time para talvez a defesa não ficar tão exposta, ficar um meio-campo mais seguro. Ele já está até falando em mudar ali para 3 esquemas. O problema é que essas mudanças não é convicção. Ele está perdido, ele está assustado. Se ele mudar o esquema, vai ser uma outra tentativa, mas não por convicção, e sim porque ele está tentando se segurar no cargo. Dá pra gente fazer 9 pontos? Dá, cara. A gente pode vencer o Mirassol. Eu tô vendo muita gente tratando o Mirassol como fosse o Real Madrid. O Mirassol não é o Real Madrid. Tem que jogar bola para vencer o Mirassol. Tá invicto dentro de casa. Não vai ter o Reinaldo, o lateral esquerdo, que é peça importante do Mirassol. Não vai ter. Tá suspenso contra o Botafogo. Mas o Mirassol, gente, não é o Real Madrid. Dá pra gente ganhar o Mirassol. O Vasco é um clássico. A gente tem que jogar bola e ganhar o Vasco no Nilton Santos. E o Vitória no Barradão é obrigação. O Vitória tá brigando para não cair. É obrigação o Botafogo ir lá e ganhar do Vitória. Dá pra gente fazer 9 pontos, cara. Eu acredito. Só que esse time, a gente não sabe o que esperar. Ao mesmo tempo que pode fazer 9 pontos, pode fazer 2. Porque é um time, é um elenco que a gente não sabe o que esperar. E outra, se tropeçar pro Mirassol e se tropeçar pro Vasco, fica difícil, porque são confrontos diretos. Se a gente tropeçar pro Mirassol, a gente não passa mais o Mirassol na tabela. Já tá difícil. E o jogo contra o Vasco pode ser o seguinte: esse jogo pode estar valendo quem termina na frente, porque o Vasco nesse jogo, se ganhar da gente, o Vasco, dependendo dos outros jogos aí, se o Vasco ganhar nessa próxima rodada, o Botafogo tropeçar pro Mirassol, é um confronto direto. Se o Vasco ganhar da gente, eles passam a gente na tabela. Pode ser o jogo que o Vasco vai passar a gente na tabela. Então a gente não pode tropeçar pro Vasco, aí não pode nem imaginar tropeçar pro Vasco. Imagina tropeçar pro Vasco e eles passarem a gente na tabela nesse jogo. Então, realmente, é complicado. O que ele precisa fazer, na minha opinião, para tudo dar certo? A gente tem que parar de tomar gol bobo. O Botafogo tá entregando muitos gols bobos para os adversários. O posicionamento da defesa tá atrasado, errado. Tá ocupando errado o espaço. Tem que acertar isso. A gente tem que parar de tomar gols bobos, porque lá na frente a gente vai fazer. Pelo menos 1 ou 2 a gente vai fazer. O Botafogo vem fazendo gols. O problema tá sendo lá atrás. A gente tá tomando muitos gols bobos. Tem que ter vontade, tem que ter garra. Não podemos ser passivos.
Tem horas que esse time entra naquele modo sem inspiração, igual era 2023. E isso não pode acontecer. Outro detalhe, o Botafogo, cara, se vencer os jogos em casa e pelo menos 2 fora nessa reta final, o Botafogo vai estar na Libertadores. O Botafogo precisa fazer isso. O Botafogo precisa vencer no Newton Santos os jogos que restam e pelo menos 2 fora. A gente vai estar na Libertadores. O problema é, a gente está perdendo muitos pontos dentro do Newton Santos. E não pode acontecer, tá? Vou repetir o que eu falo aqui. Você quer a permanência do Ancelotti pro ano que vem? Não. Eu acho que ele já foi engolido pelo elenco. Eu acho que falta personalidade. Você acha ele ruim? Não, eu não acho ele ruim. O Botafogo cria. O Botafogo tem chances de fazer o gol e não faz. O time do Botafogo, de verdade, eu não acho o time do Botafogo mal treinado. Mas eu acho que falta nele personalidade na beira de campo. Ele tem que dar esporro nos jogadores. Nas entrevistas coletivas, eu sinto falta dele enaltecendo o clube. Então, assim, ele tem que enaltecer mais o Botafogo nas coletivas, defender mais os jogadores nas coletivas. Mas na beira de campo, ele tem que dar esporro. E ele, sabe, falta personalidade pra ele na beira de campo. Uma coisa que me irrita muito nele também, ele é muito inseguro para fazer substituições. Na hora de mexer no time, ele mexe errado, ele é muito inseguro, ele é muito assustado. E isso me incomoda. Então, ele já foi engolido pelo elenco. Eu não ficaria com ele pro ano que vem, porque eu acho que ele não tem tamanho pro Botafogo esse ano. E o ano que vem também. Ele é o maior culpado? Não, ele não é o maior culpado. O ano do Botafogo é uma bagunça. O ano do Botafogo é ruim. Ele não é o maior culpado, só que ele também não foi a solução. A gente precisava de uma solução e ele não foi a solução. Mas ele também não é um dos maiores culpados. Na minha opinião, ele não é o maior culpado. Então, eu não quero a permanência dele ano que vem, mesmo achando que ele é um técnico promissor, mas ele não é um técnico pro momento do Botafogo. Ano que vem, eu quero um cara mais experiente para montar o elenco, saídas, chegadas. Eu quero alguém mais experiente do que ele pro ano que vem. Mas eu não acho ele ruim, gente. Eu não acho o time do Botafogo mal treinado. Toma muitos gols. Falta um Gregory. O nosso goleiro hoje não passa segurança pra zaga. O Léo Link, ele não passa segurança pra defesa. Hoje, os jogadores do Botafogo lá atrás estão dando chutão pra frente porque o goleiro também não passa confiança. Então a gente tem muitos problemas além do técnico. Cadê um Gregory? Cadê um cão de guarda? Um cara marcador? Não tem, cara. Então, assim, não é só culpa do técnico os gols que a gente vem tomando. Enfim, então essas são as informações que eu tenho. Esses 3 próximos jogos são muito importantes pra gente ver o que vai acontecer na data FIFA. Ó, fica aí que eu já volto, que eu quero finalizar falando sobre Gabriel Bahia. Aí eu acho um erro do técnico. Por que o Bahia não tá jogando? Ele é zagueiro de origem, tem que jogar. Fica aí, já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. E pra gente finalizar, eu quero conversar com vocês sobre a situação, dar um pouco da minha opinião, o que eu tô achando sobre o caso Gabriel Bahia. Zagueiro que foi contratado pelo Volta Redonda, tá por empréstimo até o final do Carioca do ano que vem, tem 26 anos de idade, já não é tão novo, ele tem 26 anos, e o Botafogo foi lá, precisando de um zagueiro, contratou. Lembrando que o Botafogo tentou o Alex Vinícius, do Atlético Goianiense, o Botafogo tentou o Abner, do Juventude, o Botafogo tentou alguns zagueiros e acabou não conseguindo. E o menino aqui, o Bahia, do Volta Redonda, o Botafogo foi lá, era mais fácil, trouxe ele. Ele tem 3 jogos até aqui com a camisa do Botafogo, 145 minutos em campo. Ou seja, saiu a informação, se ele jogar 900 minutos, o Botafogo vai ter que comprar por 5 milhões de reais. Sendo que ele jogou 145 minutos.
falta muito ainda para 900 e o Botafogo ser obrigado a comprar. Mesmo assim, o David Ancelotti, depois da lesão do Caio Pantaleão, que jogava pelo lado direito, ele improvisou o Marçal e ele improvisou o Nilton. Só que eu quero dar aqui uma ênfase. O Marçal comprometeu contra o Flamengo, falhou, e o Nilton falhou contra o Santos. Olha, dando minha opinião, eu acho isso aqui, eu não tô aqui pra ficar defendendo o jogador, eu até acho que ele seja limitado. Eu vi 2 jogos dele, Fluminense e Internacional. Eu achei ele um pouco limitado, principalmente na saída de bola. Mas isso não justifica a covardia que estão fazendo com o Gabriel Bahia. Porque ele foi contratado para jogar nesses momentos. O Botafogo tá precisando de um zagueiro pro lado direito agora. E a gente tem um no banco e ele não tá entrando. Isso é covardia. Mas ele é ruim. Mas quem contratou? Ele pediu para jogar no Botafogo? Ou foram atrás dele para contratar? Isso aqui é uma das maiores covardias. Mas a ordem veio de cima, porque se ele jogar, a gente vai ter que comprar. Bota o cara para jogar e a gente vai ver se ele é bom, se ele é ruim. Se ele for bom, a gente compra. O Botafogo ano que vem vai diminuir a folha. O Botafogo ano que vem não vai ter tanto dinheiro. Se ele for um zagueiro bom, a gente já tem um cara no elenco que paga 5 milhões de reais e já resolve o nosso problema. Então isso pra mim é lorota. Isso pra mim é lorota. Ai, tem que botar, senão a gente vai comprar. Se ele for bom, ele fica. A gente compra. A gente vai precisar de zagueiro pro ano que vem. Ele não tá jogando, na minha opinião, porque ele é ruim. O David Ancelotti já deve ter visto que ele não serve. Agora, quem contratou ele? Ninguém vai dar uma satisfação pra gente, quem contratou ele? Porque assim, se ele for ruim, mesmo ele sendo ruim, eu colocaria ele pra jogar. Porque a gente tá precisando de zagueiro pro lado direito. A gente botou o Marçal contra o Flamengo, falhou. A gente botou o Nilton improvisado contra o Santos, falhou. Então as improvisações estão comprometendo. O Marçal comprometeu, o Nilton comprometeu, as improvisações não estão dando certo. E a gente tem um zagueiro de origem no banco. Repito, os jogos que eu vi dele, ele não comprometeu. Ele jogou contra o Fluminense, não comprometeu. Ele jogou contra o Internacional, foi substituído no intervalo, não comprometeu. Tem que botar o Gabriel Bahia para jogar pra gente poder avaliar, gente. Ele veio justamente para esses momentos que a gente precisasse. E agora que a gente precisa, o David Ancelotti está improvisando. Isso é covardia, cara. Isso é covardia. Porque esse garoto, esse cara, ele não pediu para estar no Botafogo. Foram atrás dele. Chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Deixa aí as suas opiniões sobre isso tudo, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.